Bem, então, declaro aberta essa audiência que tem por objetivo exatamente uma tentativa de resolução alternativa, né, do conflito em que envolve, de um lado, Ismael Santana de Albuquerque e, de outro, como requerido na ação rescisória, uma ação rescisória que se processa pelo 1050.750, Associação de População Simpex, Poupex. O objetivo da audiência é exatamente ver se há possibilidade de eventual composição, mesmo porque o direito é disponível, então as partes podem, se assim desejarem, né, promover eventual composição acerca do objeto do litígio. E eu vou conceder inicialmente a palavra ao advogado da Paupex, né, que até já me solicitou antecipado, pois não, a palavra. Na verdade, ia buscar uma outra informação. A Paupex não nos enviou uma proposta de acordo de imediato, né? A solicitação que ela nos fez é, se o autor concordar, em fazer uma avaliação no imóvel, primeiramente, né? Para que, posteriormente, se verifique a possibilidade do acordo ou não. Bom, vamos ouvir, né? Proposta é proposta. Já foi feita, né? A gente procurou o advogado da Poupex em Brasília, né? E eles fizeram essa proposta. Agora, o nosso entendimento é que, à medida que o STJ reconheceu a nulidade do leilão extrajudicial, né, o contrato passou a ser vigente, né? Ele adquire validade novamente. E, dentro deste contrato, tem 29 prestações a serem quitadas, né? Então, dentro dessas 29 prestações do contrato original, é que a gente imagina que tenha que sair a proposta. Não numa questão de avaliação do imóvel e de uma possível, de um possível novo contrato, né? Então, fazer a avaliação do imóvel significa a aceitação de um contrato novo, não da vigência desse contrato, como já está estabelecido. Então, por isso, a gente não aceitou quando a gente buscou oralmente, né, via telefone, fazer esta conciliação, né? Qual seria a ideia, doutor? Eu não entendi a ideia, qual seria? Né, Isso, pode falar. A empresa não passou uma proposta de imediato para a gente apresentar aqui na audiência. Então, ela pediu, se o senhor Itamar tivesse de acordo, posteriormente, fazer uma avaliação nesse imóvel, e aí sim que a empresa teria que apresentar uma proposta para ele. Doutora, qual seria... Eu estou dizendo, porque aí fica muito abstrato, né? Porque... Eu estou falando, é difícil você até definir alguma coisa, porque ficou um pouco abstrato, né? Pois, os 2 minutos que tinha pedido para o senhor era justamente para buscar essa nova informação com eles lá, sobre essa questão da avaliação do imóvel, caso aceite, né? E qual que seria a proposta que eles poderiam nos autorizar a fazer em audiência aqui. Porque, em primeira mão, não era para... pediram para a gente não comparecer na audiência porque não tinha proposta, né? E agora, de última hora, pediram para a gente vir até aqui para oferecer essa questão da avaliação do imóvel, né? Aí essa questão eu queria pedir autorização para eles lá, que é a pergunta que o senhor está me fazendo e eu não sei lhe informar agora. Queria fazer uma ligação para ele poder... Pode se o senhor autorizar? Sem problema, pode fazer, estamos aqui para isso, se for para encontrar alternativa, né? Sim, senhor. Sim. Com licença. A gente pode prosseguir nas informações enquanto ele... Né? Enquanto estamos aqui agora a fase de eventual
mediação do solução senhor, por né? mediação. Aí depende, né? Então, doutor, essa questão aí é uma questão assim que eu acredito até de direito, né, da manutenção do contrato que foi interrompido pelo leilão. E na medida que se reconheceu a nulidade do leilão, se reconhece também a vigência do contrato, né? Então, por isso a gente está... Inclusive, nós fizemos uma perícia, juntei aí nos autos, né? Fizemos uma perícia contábil, atualizamos os valores, né? Dá um valor em fevereiro, R$ 9.200, uma coisa assim, né? Porque é imóvel de baixa renda, né? Então, esse valor é que eu acho que a gente deveria estar trabalhando em cima e não fazer uma avaliação do imóvel hoje e fazer um novo contrato, né? De repente, a avaliação é para estabelecer um critério com base para eles. Trabalham para essas financeiras, normalmente tem que ter dados mais concretos, talvez. Estou partindo do pressuposto. Em cima da avaliação, não sei, eu perguntei, né? Por isso que eu falo, está um pouco abstrato, vamos ver. Exato, vamos ver como é que sai, então, a proposta. A verdade é que tem uma pendência, né? Tem uma parte que está por solucionar. Exatamente isso, o que são as 29 prestações, que na perícia contábil deu em torno de R$ 9.200, uma coisa assim. A gente juntou aí. Olha, a gente juntou na ação principal, né, que é a ação de nulidade, né, que essa é uma ação de emissão na posse, né. Então, a gente juntou e a Paupex não se manifestou ainda, embora tivesse sido intimada para se manifestar, né. Ele não se manifestou sobre a proposta, já está lá, o prazo já esgotou, né, para que a gente continue, para a gente quitar esses 9.000 e poucos reais que faltam, né? A gente fez a proposta já para quitar, à medida que desceu o acórdão do STJ. A senhora tem compreensão do que foi decidido, Pedro? Aham. Ocorreu um sinistro do seu Itamar em 2000. Uhum. Né? E aí ele era coadquirente num contrato de financiamento, né, com um percentual de renda de 85%. Assim, o saldo devedor, que à época do sinistro era de R$ 56.703,09, ele foi amortizado da dívida R$ 48.417,90. Lembrando que o atraso anterior ao sinistro que ocorreu com ele, a seguradora não cobriu, né, que era um saldo de 8.285, isso em 2000. E aí, isso evoluiu, esse saldo devedor, hoje contratual, com um saldo no dia 29 de junho agora, ficaria em 182 mil. É, a dívida. Por isso que a empresa sugere fazer uma avaliação, em cima dessa avaliação, verificar uma proposta de acordo entre as partes. As 22 prestações que faltam. São as 22 prestações que faltam quitar. 22 não, 29 prestações que faltam quitar, né? Então, essa a diferença exatamente, né? Não dá, não. Só esclarecer, eram 180 parcelas, das quais ele quitou 151, restando 29 parcelas, que pelo que a gente juntou... tem que ver os juros contratados da época. A gente fez a perícia contábil, né? E juntou no processo, dando um total de 9.200, que foi o que a doutora Vera comentou aqui.
Está quase empatado. Hã? É. Uhum. De 89. Quanto o senhor acha que vai na casa hoje? Pode me prestar seu documento? Sim, acabei de guardar, já que você me pediu, acabei de guardar. Nós pegamos nele, deixa eu ver. Aqui somos nós dois. Juntar com o coração minha também. Sobre estabelecimento de audiência. Obrigado, Excelência, primeiramente. Excelência, o valor da dívida atualizado está no valor de R$ 182.212,94, segundo a avaliação feita pela empresa Poupex. A questão da avaliação do imóvel seria justamente para isso, para ver se o valor do imóvel consegue amortizar o valor da dívida que a Poupex entende ser devida, né? Eu gostaria de perguntar para a senhora qual que é o valor que a senhora entende que é devido, que seria uma proposta de acordo para poder encerrar o processo. A gente juntou uma perícia, né, em cima do contrato, né? A doutora Débora Simone assinou. A gente juntou não só nesta ação rescisória, mas também na ação de nulidades, né? E pela perícia, em fevereiro, mês de fevereiro, dá R$ 9.272, porque nós estamos considerando a vigência do contrato, né, e as 29 prestações que faltam quitar. Compreendi. Excelência, nesse caso, se a doutora quiser constar a proposta na ata, né, mas nesse momento nós não temos autorização para fazer esse valor, porque está bem aquém do valor que foi atualizado, né, com juros e correção. E eles não... A desproporção está tão grande, não vou nem constar, né? Só dizer que não foi possível, né? Porque me parece que a diferença está muito, né? Os extremos okay. aí estão muito, né? De qualquer forma, eu agradeço a sua atenção aí de procurar ligar para o certo esclarecimento. Pois bem, então vamos lá. Ouvidas as partes sobre a possibilidade de composição, ou conciliação, tanto é. Restou infrutífera por conta dos valores com larga divergência na visão de cada uma. Tem preliminar, hein? Quem está na minha assessoria? Tem ninguém? Contestação. Improvisação real apresenta. Bom, anotou aí? Não havendo preliminares que mereça tratamento em destaque. E aqui me parece que prova pericial também não faz sentido, né? Aqui é direito, para efeito da rescisória não, né?
não havendo preliminares que mereça ser apreciada com destaque, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. Ponto. Desnecessária produção de provas outras, além daquelas já armazenadas. Ponto. As partes, para alegações derradeiras, para memoriais finais, melhor dizendo, para memoriais finais. Para memoriais finais. Vírgula, primeiro, o autor. Vírgula, pelo prazo de fazer memoriais, uns 15 dias, tá bom, né? Pelo prazo de 15 dias. Abrindo-se vista para igual finalidade e mesmo prazo a requerida. Nada mais. Bom, eu agradeço a presença de todos, que eu imaginei que de repente, porque aqui eu estava vendo a decisão aqui, porque teve uma decisão aqui que não teve um seguro aí, não tem um seguro, o sistema? Tem, né? O seguro quitou o quê que você fala? Você começou a falar? O financiamento estava já 180 parcelas em atraso. O seguro desde 1999, isso que a empresa me paga. Vamos pela ordem. Quantas parcelas em atraso? 180 encargos em atraso, que deu o total desses 182 mil. Não, espera aí. Não, doutora, a senhora me desculpe, ocorre o seguinte, o contrato, né, tinha o senhor Itamar e a esposa dele. Isso. O salário do seu Itamar garantia 85,75% do contrato. E o dela garantia o restante, que era 14,75%. Então, quando ocorreu o sinistro com o seu Itamar, foi quitado integralmente os 85% correspondente ao que o salário do seu Itamar garantia. Então, não é o valor da dívida 85%. O valor da dívida é o restante, os 14,75%, que não foi quitado pelo seguro. Correto. Então, o que se discute é exatamente esses 14,75%. Mas então não tem 180 prestação atrasada. Não, porque se tiver, eu julguei errado aqui lá atrás. Exato. Na ação. A senhora entende que é 29. 29 prestações. Ou 29 ou 22, uma Veja, coisa assim. Apenas para efeito de referência, você pegou assim a decisão, o STJ já julgou esse trem aqui? Já julgou. Eu juntei o acórdão, doutor. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a prestação, aqui está dizendo o seguinte, o financiamento foi pactuado para pagamento em 25 anos. É isso? Uhum. Distribuído em 300 prestações mensais. Que 300? 25 anos dá 300 prestações? Não. Eu vou ler isso aqui.
Isso, 210. O que é? 25 anos? É. 210 prestações. Não, mas aqui foi distribuído em 300 prestações. Que negócio é esse? Que é o contrato. Sei que no contrato foi previsto prazo de 300 meses. Pode, né? Mesmo em 25 anos, dá 300 meses. Tá meio incoerente aqui, hein? 300. É, dá 300, é isso. 5 vezes 2. Dá 300. Ah, então tá certo. Então tá certo. É isso mesmo. Pois bem, então aqui está dizendo, o financiamento foi pactuado para pagamento em 25 anos, distribuído em 300 prestações. Decorridos 22 anos e 6 meses, em cujo período foram pagas 271 das 300 prestações, isso é o que está anotado aqui na decisão que foi conferida. Tá certo? Por causa de grave doença renal que foi cometida em Itamar, inclusive com transplante de rins não bem sucedido, lamento, o seguro quitou parte do financiamento imobiliário, que, recorde, corresponde a 85% do valor pactuado com a apelada. Então, esse restante, né, na diferença dos 100%. Então, na verdade, aqui, pelo que parece, está remanescendo aqui a parte não quitada, parece que corresponde à parte da mulher que entrou com a parte, que aqui, pelo percentual, dá 14,75%. Ocorre que, por causa da dificuldade financeira decorrente, tornaram-se inadimplentes em relação às parcelas desse valor remanescente do financiamento. É que o Promoveu. remanescente é 8.000. 8.285,19. Mas aí teve evolução contratual, né? Então, promoveu a execução, aqui está dizendo, ocorre que, por causa da dificuldade financeira decorrente, tornou-se inadimplente em relação às parcelas desse valor remanescente do financiamento, 14,75, que ele parou de pagar. E apelada por ele. Então, promoveu a execução extrajudicial e adjudicou o imóvel. Quando que foi a execução, hein? Questão que se coloca na registro saber se a expropriação, por exemplo, tal. A matéria é sensível, tal. Aqui consta isso. Seu Itamar, foi em 2000, né, que foi o sinistro. Então, no ano de 2000, a dívida era de 56.713,09. Foi amortizado 85,25% do contrato, que foi 48.417,90. Restou um saldo remanescente de 8.285. E chegou quando? nesse valor... Oi? E hoje dá 180, é isso? Isso, com a evolução, os cálculos foram feitos de 2000 para cá, chega nesse valor de 182.202. De 2.000, né? 2000 para cá. Desde 2000 que não paga? É porque, na verdade, eles promoveram o leilão. Promoveram o leilão e aí a gente tentou consignar em juízo e não conseguiu. Por isso que houve até um recurso especial. Né? Juntei nos autos, doutor. Exatamente. Não da emissão na posse. Nós não tivemos autorização para consignar. Doutora, a proposta. Você vai juntar a sua? Agora? Pergunta para ela. Eles juntaram agora. Junto com o subflorescimento agora ou lá no protocolo? O que é? Subflorescimento. Também do subsidiamento do advogado. Isso. Dorigo, né? Tá. Então tá também o subsidiamento apresentado pelo Dr. Igor Guerra Rocha. Então, constar a preposição e o subestabelecimento. E juntar isso aqui no processo, viu? Secretaria, você. Bom, acho que está mais ou menos esclarecido. Seu Itamar, mas pelo que eu percebo aí, o senhor está com uma pendência. Sim, senhor.
Excelência. Sou aposentado, não tem dinheiro não. Eu pagar mensal mesmo. Excelência. O imóvel ele já foi adjudicado já. Falta a emissão na posse. Esse foi o objeto do recurso especial. Sim. Que anulou o leilão. Certo. Peraí. Assim. Esse é aquele que... Esse já foi pedido sobre a questão da emissão. Então foi suspenso. Em razão do recurso 1. É isso. Está correto esse. Está correto. O recurso especial, né, da parte autora suspendeu, né, doutora, O leilão. o leilão. Por isso é que eu digo que o contrato está vigente. O que a gente precisa é encontrar uma fórmula para poder pagar essa diferença. Mas o imóvel já não foi registrado a adjudicação no cartório de imóvel? Foi, né? Mas não foi anulado esse registro da carta de adjudicação, né? Pois é, mas ele precisa ser. Eu já acredito pedi no que juízo. Não foi anulado Eu já ainda. pedi O imóvel, no juízo então, do primeiro foi grau. adjudicado para a Polpex. O que ocorre, na verdade, é o seguinte. Pelo que eu estou entendendo aqui da leitura que fiz aqui rápida do voto, o que sucedeu foi o seguinte. É que tem duas ações. A Polpex entrou com ação de execução extrajudicial para reaver o imóvel. Isso. Entrou com a ação e, por conta dela, obteve a adjudicação. Registrou no cartório, Registrou. né? Sim. O que sucede, na verdade, é que o seu Itamar, né? Ele entrou com ação de declaração de nulidade da arrematação. Isso. Ele entrou com ação de nulidade da arrematação. E essa ação foi julgada procedente. Ou seja, os atos do banco que importaram na alienação do imóvel foram considerados nulos. Certo. Agora, com esse julgamento aqui, parece que remanesce, e a própria doutora admite que há um remanescente de débito a ser resolvido. Não é isso? Eu não sei que não podem ter mandado anular a averbação feita pela Polpex, mas eu não sei se a Polpex pode vender esse imóvel, né? Se foi considerada nula a arrematação, Doutor... que o que dá direito a você averbar na matrícula é a arrematação. Se a arrematação foi nula, a meu ver, se é que ainda não foi anotada na matrícula dessa relação, eu acho que ela está lá indevida. E essa decisão é recente, doutora? Não, essa decisão, Não. decisão que anulou a arrematação aqui, ela foi em 2012 e julgada aqui no tribunal. E chegou a ser comunicado? O quê? Na verdade, essa decisão o a Polpex recorreu, Polpex, né? Recorreu ao STJ e o STJ disse que não, está nula mesmo a arrematação. Essa é a realidade da arrematação. Sim. Diz que ela é nula. Não da dívida, né? Mas ela é nula porque, na verdade, parece que o que se estava pleiteando lá eram uns valores que teriam que ser cobertos pela doença, pelo acidente que a Polpex não considerou uma seguradora, sei lá. Porque quando a gente entende, a seguradora passa essa informação para o agente financeiro, a partir do momento do sinistro é coberto. Se a pessoa estava com saldo devedor inadimplente antes do sinistro, também não é coberto. Então tem que analisar esse contrato e verificar qual a situação dele. Né? Eu não sei falar para o senhor agora, nesse momento. Você vai ter que ir lá e puxar a orelha dos ministros do STJ, então. Eu sou muito pequeno para estar discutindo o que eles decidiram lá.
Na verdade, essa conciliação ela deveria estar acontecendo não aqui, porque aqui a gente está discutindo a nulidade da emissão na posse, né? Existe uma outra ação. E o que está discutindo nessa ação rescisória, a nulidade. O que está discutindo é a nulidade da emissão na posse. Porque foi dada a emissão de posse para a Polpex. Em razão, o que aconteceu? Em razão da Polpex ter adjudicado o imóvel com base numa alienação, Mesmo. aí a Polpex entrou com ação de emissão na posse contra o seu Itamar. E o juiz deu a emissão na posse para ele. Porque, afinal de contas, estava arrematado e anotado na matrícula. Ou seja, a Polpex ganhou, por conta desse processo de arrematação extrajudicial, a condição de proprietária pura do imóvel. O juiz mandou emitir na ação de emissão de posse contra o seu Itamar, para tirar ele da posse. Acontece que ele tinha ajuizado uma ação para anular a arrematação. Quer dizer, o juiz deu a emissão na posse porque, afinal de contas, estava... Né? Agora, só que depois, com o julgamento dessa ação de anulação da arrematação, aí é que a coisa... Eu acho que perde o objeto a ação de emissão na posse. Agora, essa ação aqui, que nós estamos tratando dela aqui, ela visa exatamente a desconstituir a decisão do juiz que mandou a Polpex emitir-se na posse por conta do julgamento dessa outra aqui, que anulou a arrematação. Tá? Como a dívida, a questão aqui é saber o remanescente o quanto der, por isso que eu marquei essa audiência. Não é isso? Porque se vocês resolveram a forma de quitar esse remanescente, aí estaria prejudicada essa ação aqui também. Estava tudo a estaca zero. Né? Mas a dificuldade de compreensão dos números, né? E são díspares as posições, então eu estou dando por frustrada a tentativa de conciliação, e aí alha acta est, vamos ver como é que a coisa vai conduzir daqui para frente, não é isso? Eu agradeço então a presença de todos, principalmente não só da parte autora, como da requerida, pelo menos a boa vontade de vir aqui para a gente trocar algumas ideias, de repente até facilitar a compreensão das coisas aí, não é isso? Agradeço, portanto, está encerrada a nossa audiência. Bom, com relação aos memoriais, 15 dias para uma da parte, já está correndo a partir de hoje, então, a partir do 15º dia, vai passar a correr o prazo para vocês fazerem as razões finais, e aí vamos julgar a ação rescisória. Você pergunta se a gente já leva o processo ou pega amanhã? Valores para ficar melhor, seria até para vocês, de repente, eu não constei aqui da disparidade, mas se vocês quiserem fazer as propostas... eu juntei a proposta. Não, mas eu falo, ela vai ficar na ata. Ah, tá. A doutora até fez a proposta, doutora, lá para... Fiz. Então não há necessidade, né? E eu juntei na ação também de nulidade que vocês precisam falar nela. Não? Isso, acho que então não tem perigo não. Pode dar para as partes assinarem. Mas vocês não botam o nome das partes, o que é isso? Não tem os nomes aí? Aqui eles assinarem, aqui, autor, advogado, réu, advogado.